Olá, boa tarde, está no ar o NIT Notícias. Hoje, no dia 22 de abril, celebra-se a chegada dos portugueses ao Brasil. O marco desperta discussões na atualidade, mas segue sendo uma data importante para a historiografia nacional. É sobre isso que vamos conversar hoje na nossa entrevista especial. E para conversar sobre o assunto e esclarecer muitas das dúvidas, eu recebo o historiador, cientista político e escritor Carlito Neto. Carlito, seja muito bem-vindo. Obrigado, Saulo. Primeiro de tudo, eu queria que a gente falasse sobre um fato histórico ocorrido no dia 22 de abril, que tem suscitado muitos debates e, em especial, aqueles relacionados com a autenticidade de uma descoberta do Brasil. Como o senhor avalia toda essa questão? Então, historicamente falando, a gente não utiliza mais o termo descobrimento, a gente utiliza o termo achamento. Porque quando você fala em descobrir, você fala de algo novo, constituído do zero, onde não se tinha nada ali. E a gente já sabe que quando os portugueses chegaram aqui no nosso território em específico, sabendo que não foram eles os primeiros a chegarem à América, mas quando chegaram aqui no nosso território em específico, já existia a vida dos povos nativos, os povos indígenas, como a gente chama. Então, historicamente, a gente foi fazendo essa mudança durante o passado tempo, e hoje a gente utiliza o termo achamento do Brasil. Tanto que hoje muita gente vai estar comemorando o descobrimento do Brasil, porque foi assim que a gente aprendeu por muito tempo, mas o correto é falar a partir de então, achamento. Agora, professor, em sua análise, qual a relevância de se celebrar essa data, tendo em conta as questões de formação da identidade nacional? Eu acredito que essa data é importante em relação a essa celebração para a gente se conectar com o resto do mundo. A gente está falando de um período que não tinha globalização, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha telefone. Então as pessoas se conectavam através de grandes expedições, como a Europa desenvolveu o que a gente chama historicamente de o mercantilismo também. Então essa data serve para a gente lembrar essas conexões, mas também lembrar o fortalecimento que a gente precisa fazer sempre que possível da nossa identidade nacional, porque os povos nativos, os povos indígenas, os povos originários, foram dizimados também como parte desse processo de colonização. Para algumas pessoas é um processo bom, para outras pessoas é um processo ruim. Para mim, como historiador, quando a gente tem sempre o desfazimento, o desconstruimento da sua identidade nacional ou a perda de vidas para que esse processo aconteça, nunca é bom. Mas se você for fazer um estudo histórico das conexões que o Brasil passou a ter a partir do achamento do Brasil em 22 de abril de 1500, a gente vai entender que todo o processo de colonização é complexo, é complicado, não foi uma exceção para o Brasil, e que hoje, como brasileiros, a gente precisa fortalecer cada vez mais a nossa identidade nacional, galgada ali nos povos originários, agradecendo, evidentemente, as conexões que se teve depois ali com os europeus, mas fazendo valer sempre a nossa origem, a nossa identidade nacional. Agora, professor Carlito, para o senhor, como seriam as novas formas de se contar o processo de colonização aqui no Brasil? Eu acho que, primeiro de tudo, não romantizar o processo da colonização como sendo um processo de gente que era civilizada vindo civilizar os incivilizados. Então, para a gente ter noção, esse processo aconteceu no que a gente chama de Novo Mundo, que era a América naquele momento. Aconteceu também na África, quando os europeus chegaram na África, também para levar cultura, conhecimento, saberes para aqueles povos, ignorando que aqueles povos já tinham saberes, como acontece com os povos indígenas brasileiros. Então, a gente tem de trazer isso no marco histórico, como sendo uma data importante de uma conexão de um povo com outro povo, de uma origem diferente, mas não com essa ideia que se teve durante muito tempo de você ter de trazer ali uma formação intelectual, um conhecimento civilizatório para pessoas que, em tese, eram incivilizadas. Eu até estava vendo esses dias uma coisa bem interessante, um historiador dizendo que a chegada dos portugueses no Brasil foi bom porque os indígenas estavam também recebendo benefícios. E aí eu fui ver de onde é que ele tinha tirado isso, E ele fala que aquelas trocas eram coisas positivas para os indígenas. E, na verdade, não é que eram coisas positivas, eram novidades para eles. Uhum. Então, independente de... A gente brinca muito com o espelho, trocou um espelho por um metal precioso. É um mito também, porque os portugueses só acharam metais preciosos no Brasil praticamente 100 anos depois da descoberta do achamento do nosso território. E lembrar que a nossa identidade nacional, ela precisa se conectar com a nossa ancestralidade. Não só a ancestralidade afro, já que somos um país multiétnico e racial também, mas em específico a ancestralidade dos povos originários. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. O NIT Notícias fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã.